Eu gostaria de falar meu nome, eu sou Dieter Nermann, nascido em Joinville em 17 de agosto de 1951, ano do centenário de Joinville. Sou joinvilense até hoje, sempre morei aqui. Minha família toda é daqui, tanto assim que minha mulher, Lívia Freitag Nermann, e minhas duas filhas também nasceram aqui, como minha neta, a Vanessa Gabriela e a Clara. Eu sou filho de pais também joinvilenses. Meu pai é engenheiro mecânico metalúrgico, Jürgen Beatus Nermann, e minha mãe, Brigitte Freia Nermann, Keller. Por que Keller? Porque meu avô era engenheiro civil e arquiteto, dono da construtora Keller. Foi aonde que eu acabei me guiando um pouco mais para a atividade da construção civil. Eu estudei sempre em Joinville. Meus primeiros anos foi no jardim de infância da Tante Doli, ali na rua Jaguaruna, em frente à Liga de Sociedades. Depois eu fui para o Colégio dos Santos Anjos, fiz o primário todo, e depois eu fui para o Colégio Bom Jesus, onde eu fiz o ginásio e o científico. No científico, eu acabei tendo um pequeno lapso. No último ano, eu tive que me afastar para servir o Exército em Brasília, no batalhão da Polícia do Exército. Voltei, terminei o científico, fiz vestibular em Florianópolis, passei na Universidade Federal de Santa Catarina. Na época também não era curso de engenharia civil, era um curso geral de ciências exatas, e depois de 2 anos você fazia as opções, sendo que o curso de maior procura era o de engenharia civil. Acabei fazendo engenharia civil e anos mais tarde, quando eu já estava mais no profissionalizante, 3º, 4º ano, eu fiz vestibular para a ESAG. Queria fazer administração. Durante 1 ano estudei, mas não vi que não ia dar conta, eu ia prejudicar ambos. Desisti da ESAG e continuei o meu curso de engenharia civil, onde eu me formei em 1977, ou seja, 46 anos. Para falar um pouco da minha pequena história, senão eu vou me estender demais, eu me criei e me tornei gente na Rua Jaraguá. A Rua Jaraguá era uma rua que ia lá de cima, onde hoje está o Hospital Infantil, e ia desembocar lá na Antártica. Um dos meus maiores amigos, mas põe amigo, que vem desta longa e longínqua data, é o Zeca, meu querido amigo José Tales Puccini. Nós nos criamos, desde lá nós somos amigos. Eu respeito e admiro ele pela abnegação e pela dedicação que ele tem feito, da mesma forma que o meu grande amigo Alfredo, que já foi presidente da entidade e hoje é o vice-presidente. O Alfredo eu também admiro, respeito e eu tenho como um grande amigo. Aí, quando eu me formei, antes de me formar, eu trabalhei um pouco como estagiário na prefeitura de Florianópolis, quando o Esperidião era o prefeito, barba e cabelo. Aí, no final, era na Secretaria de Serviços Urbanos. No final, me convidaram para ficar em Florianópolis. Fiquei, eu acho que
3 meses, no máximo. Aí, o meu coração, com o coração da minha sempre mulher, falou mais alto. Acabei voltando para Joinville e fui trabalhar com meu sogro. Meu sogro me convidou para gerenciar, tocar e administrar uma empresa de administração de loteamentos e empreendimentos. O meu primeiro teste foi nos Espinheiros, foi o Moinho dos Ventos 1, mais de 1.540 lotes. O segundo foi muito maior, muito mais gigantesco, que foi o Cerro Azul, em Araquari. Aí, depois disso, já em meados de 78, eu acabei recebendo um convite de um grande amigo. Põe amigo. Esse amigo, ele já vem muito antes de nós sermos engenheiros. Ele era Jaraguá, eu era Joinville, e a gente veraneava em Pissarras. Esse engenheiro se chama Antônio Carlos Wolff. Para mim, Tony. Sempre foi Tony e continua sendo Tony. Admiro ele mais do que um amigo, como um irmão. Ele me convidou, na época, para assumir o escritório de Joinville, ser o engenheiro residente aqui em Joinville, visto que a BL, construtora e incorporadora, ela estava totalmente centrada em Jaraguá do Sul, inclusive o Tony. O Esaú, que era o dono, e o Tony, que era o diretor técnico. Assumi num escritório muito pequeno, ali na Rua Paraná, que anos mais tarde foi demolido, e no lugar foi construído um prédio, e nós nos transferimos para Getúlio Vargas, onde hoje tem uma farmácia, na esquina da Getúlio com Alexandre Schlemm. Ali foi o grande escritório e o grande caldeirão tecnológico daquela época. A ABL era, naquela época, considerado a maior construtora. E, por consequência, foram incorporando outros engenheiros, tipo Mário Aguiar, tipo Fernando Nascimento, tipo Edson Fajardo, técnicos especialistas como Mauro Bartoli. Então, eu poderia citar assim um cipoal de nomes. Mas eu posso dizer assim que foi muito bom, aprendi muito, conheci muito e evolui muito. Naquela época também, eu acabei, em final de 78, eu acabei sendo convidado para dar umas aulas de desenho na antiga Faculdade de Engenharia na UTP. E foi o que eu fiz. E foi no início de 79, eu fui efetivado, dia 1º de março de 1979. Não existia ainda o curso de Engenharia Civil. Existia mecânica operacional, elétrica e metalurgia. E eram esses cursos que eu dava aula de desenho. Aí nós fomos transferidos, todos, para o campus, onde hoje está a Univille e o Udesc. E lá, a sala dos professores era comum. Não existia departamento A, departamento B, departamento C. Eram todos. A gente tomava café junto, conversava junto. E nesse momento, um pouco mais adiante, o professor Osnipiski me procurou e disse assim: Dita, quer vir trabalhar na prefeitura? Eu disse: olha, eu topo.
o meu engenheiro, chefe da divisão de obras, o Adonai Pereira, um grande amigo que eu tenho, e eu vou ainda falar um pouco sobre ele, se acidentou feio, quebrou a bacia em inúmeros lugares e vai ficar uns 6 a 8 meses afastado. E eu preciso de alguém que toque obras. E tu tem experiência lá da BL, eu acho que seria muito bom. E tu conhece Joinville. Foi o que eu fiz. Isso foi em agosto. Em setembro eu me incorporei na Secretaria de Obras e Viação. Na época, só para vocês terem uma ideia do tamanho da Secretaria de Obras, era o engenheiro Leones Greipel, era o arquiteto, quer dizer, na verdade o arquiteto ainda não estava lá, ele estava na Codeville. O Ilmar Borges, um grande amigo, e eu. Só. Não tinha mais ninguém. Éramos nós, os engenheiros, que tínhamos o desígnio de tocar a Secretaria de Obras e Viação. Bem, aí começamos a trabalhar em prol do município. E eis que, um pouco mais lá na frente, o prefeito Luiz Henrique da Silveira, que eu tive a honra de trabalhar na sua primeira gestão, me chamou no gabinete. Eu era ainda o diretor de obras e disse assim, ó, tá aqui a placa. Nós vamos inaugurar nessa data o pórtico da cidade e tu vai me administrar isso. É contigo. Eu não quero nem saber. Te vira. E só para vocês entenderem a complexidade, não era só a obra. Era tudo no entorno. A Rua 15 terminava o calçamento na rotatória do posto ali, onde está o Exército de Salvação, ali na Rua Colombo. Dali para frente era chão de terra e não fazia aquele contorno na frente da Companhia de Água de Joinville, fazia por dentro. Aí nós, através de um projeto junto com a Secretaria de Planejamento, fizemos esse contorno. E a BR-101, só para os senhores entenderem, era a pista simples, não tinha viaduto e não tinha rotatória. Quais foram as providências? Bem, o prefeito me chamou e me nomeou coordenador geral. Então, eu mandava na Secretaria de Serviços Públicos, onde tinha negócio de jardinagem. Eu mandava nos equipamentos da Secretaria de Obras, porque tinha que alargar a Rua 15, tinha que fazer infraestrutura, tinha que pavimentar com paralelepípedo. Bem, aí eu me deparei com a primeira grande dúvida. BR-101. O que fazer? Eu fui no prefeito, o prefeito disse assim, te vira, tu conhece um monte de gente? Eu digo, eu conheço o diretor aqui do DNR, ele é professor junto comigo, a gente é muito amigo, muito íntimo, e eu vou falar com ele. O senhor me autoriza? Autorizo. Fui lá, sentei na frente do Lorival Malchitsky, grande pessoa, e disse, Lorival, eu preciso fazer uma rotatória aqui, que nós vamos inaugurar isso, como é que o turista e o trânsito vai começar a fluir? Ele disse, eu posso te ajudar. Opa, só que eu não tenho material, todo o material. Eu preciso de cimento. Quanto? 2 a 3 carretas de cimento lá em Itajuba, na fábrica de artefatos de concreto do DNR. Feito, entregue, ele me entregou tudo, me ajudou inclusive com, não digo toda a mão de obra, mas parte ele me ajudou, e fizemos o trevo. E graças a Deus conseguimos inaugurar
o famoso pórtico. Um projeto também de um parente do meu avô, primo, o Helmut Keller. Então eu posso dizer assim, essa foi a minha maior prova de fogo. Aconteceram outras? Sim. Eu vou dizer assim, ó, nós tivemos vários problemas na cidade, mas na época ainda se dava o direito de fazer as obras no fio do bigode. Eu fiz o alargamento da Beira-Rio entre o Mercado e a 9 de Março só com mão de obra própria. Só. Eram meus calceteiros e nós fizemos aquele trecho todo, duplicado. Eu posso dizer que depois, tempos depois, o prefeito me chamou de novo. Eu fui no gabinete, na época eu já não era mais o diretor de obras, eu era o intendente do Boa Vista, ou seja, um administrador regional daquela região que ia até lá em cima no Cubatão. Menos o Jardim Paraíso, que ainda era São Francisco. Bem, sentei na frente dele, ele olhou para mim, ele disse, eu já falei com o teu secretário, é tu que vai ser um dos grandes coordenadores, tu vai ter um auxílio, mas tu vai ser o grande coordenador. Digo, sim, governador, prefeito, o que o senhor deseja? Pegou a placa, novamente me entregou uma placa e disse assim, tu vai me entregar essa ponte do trabalhador até dia tal do ano tal, que era o ano seguinte. Isso era 1980, ele entregou, acho que foi 81. Já convidei o governador, já convidei o ministro dos transportes e coisa arada. Aí, e aquilo tudo era ermo, mata e mangue. E para ainda tumultuar mais ainda, tinha um enorme de um sabaqui. Aí eu voltei para o prefeito e disse, prefeito, nós temos um abacaxi na mão e eu não sei como é que eu vou fazer. Eu não sei como é que nós vamos passar ali, porque o projeto não permite muita flexibilização. Já conversei com o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, vão vir várias equipes de arqueólogos e que vão fazer essa análise e percussão para a implantação da ponte. Mas toquem. Para vocês terem uma ideia, do lado do Guanabara, a rua não chegava ali onde é a ponte. Chegava muitos, mas muitos metros, ou centenas, ou eu vou dizer assim, ó, não vou dizer quilômetro e pouco, mas por aí. E do lado do Boa Vista era mato, não tinha acesso. Tivemos que abrir tudo na cara e na coragem. E, para reduzir custos, aquela ponte era para ser um pouco mais extensa, para chegar mais perto do chão. Se vocês olharem, ela é meio alta. Nós tivemos que fazer uma série de aterros, com saias de proteção e tudo. Essa ponte, ela me deu um outro aprendizado. Eu posso dizer porque eu vou relatar algumas pontes que eu acabei depois executando aqui também. Essa ponte ela foi totalmente executada em pré-moldado. As vigas centrais são 33 metros, as laterais eu não lembro agora se são 27, 23, mas tem vários vãos diferentes, eu acho que os últimos são 17. Ela tem, eu acho que 147 metros de vão. Todas as vigas vieram de Curitiba, enquanto a BR-101 naquela época ainda era simples, mas põe simples. A laje
era toda pré-moldada, de fora a fora, todas as muretas, tudo pré-moldado. Eu lembro como hoje o estaqueamento foi feito de trilhos soldados e jateados com epóxi, alguns com 40, 44 metros de profundidade. Essa ponte está lá. É um exemplo de Joinville. E, ao mesmo tempo, é um chamariz para alguém resolver, de vez em quando, dar uma olhada e fazer alguma manutenção. Porque ela tem várias entrâncias que são juntas de dilatações, com apoios em neoprene. Hoje eu não sei o que está feito, mas essa é uma ponte que, para mim, eu mergulhei muito, e nós fizemos praticamente a obra completa e entregamos no prazo. Eu vou, assim, falar um pouco de algumas obras que eu fiz antes de assumir pela segunda vez a Secretaria de Obras. No final do governo do Luiz Henrique e início da gestão Violantino Rodrigues, eu fui secretário de Obras. Lá nós fizemos o Mirante, que não é o de hoje, é o anterior. Lá nós tivemos que peitar o mercado municipal, que está até hoje lá, mais de 40 anos. Esse mercado era para ser executado por uma empresa de Joinville que faliu, e o prefeito me chamou e disse assim: dá para assumir? Eu disse: dá, desde que me deem recursos, um pouco de mão de obra e material, nós vamos fazer. Naquela época, o engenheiro Inácio trabalhava comigo, e ele, junto com o seu Krieger, que era um baita de um entendedor e projetista em madeira, executaram aquelas tesouras que estão lá até hoje. E se vocês olharem, nenhuma delas tem apoio central. Todas elas são apoios laterais. Nós montamos essas estruturas no chão, fizemos testes de carga na época e as suspendemos. E na época não tinha isso tudo que tem hoje, essa tecnologia hoje. Eu gostaria, assim, de dizer que em 83 eu fui convidado a permanecer na Secretaria de Obras e montei uma equipe, mas ainda faltavam os engenheiros. Foram engenheiros que eu acabei trazendo para dentro da secretaria. Fui Fernando, Miro, Acilino, que é arquiteto. Eu fui trazendo assim uma série, Luiz Cláudio, que hoje não é mais engenheiro, mas foram meus engenheiros e trabalharam com muito afinco. E, para quem não lembra, em 1983, o município de Joinville sofreu uma severa, mas uma baita de uma enchente. Para vocês terem uma ideia, a água do Cachoeira estava em tal altura que por pouco não ligou a Dona Francisca com o fórum. Tal era o nível, faltava pouco na rua para atravessar. O centro de Joinville estava um pandemônio, o museu Sambaqui, então, nem se fala. E, então, nós formamos uma força-tarefa. O líder dessa força-tarefa é o engenheiro Leones Greipel. Ele me ajudou de forma muito, mas muito profundo a nós resolvermos isso. E eu levei esse projeto ao prefeito Viti Freita
e expus a ele que nós teríamos que fazer uma grande intervenção, não uma pequena, uma enorme de uma intervenção, que deveria começar antes do prédio verde, mas não dava porque o prédio verde era privado e estava, digamos assim, fora das posses do município. Então começamos acima da 9 de março. A primeira ponte que nós removemos foi a ponte da Fabril Lepper. Era uma ponte de 7 metros. Olhem só. Hoje essa ponte azul que está ali, ela tem em torno de 30 e poucos metros. Se não me engano, 33. E fomos subindo. Na frente, onde hoje está o arquivo histórico, ali existia uma passarela porque no lado funcionava o DNS. Nós demolimos a passarela e continuamos e fomos subindo. As pontes que não tinham largura, a gente foi deixando, mas fomos fazendo projetos para o seu alargamento. Subimos, para vocês terem uma ideia, detonando rochas, detonando barragens de pedra, muita barragem de pedra, por isso que o nome é Cachoeira, e retificando o rio. Subimos, a única ponte nova foi a ponte da Beira Rio, que existe onde a Beira Rio atravessa a Beira Rio ali, antes da SIG. Fomos subindo, 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 algumas pontes foram eliminadas por conveniência, porque não dava de resolver tudo, então nós ajustamos o fluxo e o próprio sistema viário e nos deparamos com outro abacaxi. Eu vou dizer para vocês, eu chorei. E chorei muito. Algumas vezes pela dó de ter que demolir. A rua João Colim, a ponte que existia lá, era uma ponte histórica, toda de alvenaria, em arco, mas com um vão muito, mas muito pequeno, 3 metros. E a altura também muito pequena. Aí optamos pela demolição, né? Alargamos ela já no tamanho e só não alargamos a da Blumenau porque tínhamos outras prioridades. Seguimos alargando o próprio Rio Cachoeira, basicamente até para lá do Costa e Silva, nos seus afluentes, mas alargando. Não era só uma raspagem de mato, alargando e afundando. Para vocês terem uma ideia, naquela época a gente já trabalhava com a implantação da Beira Rio Norte, ali na frente do Calhanse em diante. Todo o material bom que nós retiramos do rio está ali. Nós aterramos, nivelamos, compactamos e fizemos toda a infraestrutura daquela rua. Só não conseguimos terminar ela porque teve uma série de pequenas desapropriações lá em cima na Dona Francisca. Mas, digamos assim, o grosso da Beira Rio foi ali. Foi um projeto cura, que o senador Jorge Bornhausen conseguiu para nós e nós a executamos. Outra obra que nós executamos, mas aí foi com terraplanagem, com material especial, foi o terreno do teatro. Na época era para ser um teatro. Projeto do Meister, lá o arquiteto Meister de Curitiba, mas que depois, eu vou dizer assim, não foi desvirtuado, mas foi dado a ele uma série de outras ocupações que não deixam de ter sua realidade. Mas a parte dos fundos, aquela parte onde que está, digamos, a estrutura da Fundação Cultural, aquilo já era ainda do antigo projeto do teatro.
Eu gostaria de dizer que, primeiro, eu fiz uma série de pontes pré-moldadas. Uma existe lá no Piraí, depois do Salão Jacob, ou Sociedade Piraí, em cima do rio Piraí, é uma pré-moldada. E a outra, lá em cima no Quiriri, em cima do rio Quiriri. Essas pontes foram executadas por mim. Foram contratadas, foram gerenciadas e executadas por mim. Nós também fizemos algumas galerias, inúmeras, mas eu vou citar duas muito importantes. Uma é lá na Cumasa do Boa Vista, na rua Ponte Serrada, onde existe um canal, não sei se ainda está aberto, e dali daquele canal, em quase toda a rua, até a Albano Schmidt, foi feita uma galeria de uns 8 metros, por aí, 8,5 metros de largura. Ali era uma região que dava muita, mas muita enchente. Outra foi na rua Aracaju. Quem lembra do Boinatê, ali, lá em cima, pouco mais acima, depois da Indaial. Dali nós viemos no meio da rua, é uma galeria também larga, alta, até aqui embaixo, na Dona Francisca. Ali também se davam muitas cheias, muitos problemas e, efetivamente, era um problema que tinha que ser resolvido porque eu, como engenheiro, não permitia que as pessoas pagassem esse ônus por uma responsabilidade que não era deles. Ajudei a executar o arquivo histórico lá atrás. Eu saí da prefeitura em 1989, por vontade própria, não política. Perdemos as eleições, mas eu achei conveniente dar o meu espaço para alguém mais envolvido com o prefeito, que não deixava de ser meu amigo. Aí, um pouco mais adiante, eu fui convidado a assumir a gerência regional da Celesc, baseada aqui em Joinville, e que ela administrava a região toda, Jaraguá, São Bento, Mafra, Canoinhas, Porto União. Aprendi a conhecer essa região muito bem e aprendi a respeitar as nuances das coisas que o clima pode nos oferecer. Raio. Fiquei até início de 92, saí, porque eu fui convidado para concorrer a vereador. Então eu tinha que me desincompatibilizar. Aí eu saí para vereador e acabei me elegendo, primeiro suplente, mas acabei assumindo. Tive 4 anos de muito aprendizado, de muito aborrecimento. Mas eu vou dizer assim, tudo passa, tudo serve para a gente crescer, para a gente efetivamente se tornar um cidadão de bem com a sociedade. Foi isso que eu fiz. Eu servi a minha cidade, na época era meu sogro o prefeito, tentei ajudar dentro do que era possível e imaginável, e naquela época também eu comecei a voltar de forma bastante gradual para a UDESC, me dedicar mais à UDESC.
porque eu via que na política as coisas não iam ser muito legais. Então eu voltei para o UDESC lá por 95, 94. Por várias vezes eu fui chefe de departamento, além de ter sido o segundo chefe na criação do curso, e fui coordenador também. Anos depois, em 2004, eu fui diretor adjunto, em 2008 fui diretor geral. Na UDESC, para mim, eu acabei aprendendo um pouco mais dos problemas acadêmicos, frequentando conselhos com SUNE, com SAD, com CEP, Conselho de Centro, enfim, sentando lá no colegiado da Civil, e eu posso dizer assim que foi muito gratificante, fiz excelentes, magníficos amigos que eu tenho até hoje e que admiro até hoje. E eu pedi a aposentadoria em 2013, quando eu fui convidado para assumir a Companhia de Águas de Joinville, pelo então prefeito Udo Deller. Eu fui diretor de operações nos primeiros tempos, depois eu passei para ser diretor técnico e eu saí em torno de 2018. Mas foi muito bom. É, para mim, uma escola de engenharia, porque lá se faz só engenharia, água e esgoto, e não é só água e esgoto, execução de uma série de estações, ou seja, concreto, alvenaria, instalações hidráulicas, instalações elétricas. Eu poderia falar aqui por muito tempo. Tal é o amor e o carinho que eu tenho por aqueles técnicos ali da Companhia de Água de Joinville, que são, na verdade, meus irmãos. E eu os admiro muito. Bem, eu posso dizer, ao começar a encerrar, eu fui presidente do Sinduscom aqui em Joinville. E eu aprendi muito. Trabalhei muito. É um cargo voluntário, mas exige uma dedicação de extrema fidalguia. Então eu fui presidente do Sinduscom e depois eu fui também 2 vezes presidente do Seconce. O Seconce, na verdade, é uma entidade mais cativante e mais querida. Ela trata praticamente da família de todos que fazem parte dessa grande cadeia de construção. Não só os sócios do Sinduscom, mas da cadeia. E hoje são inúmeros exames que são feitos e com alta qualidade e alta eficiência. Também fui fundador do Rotary Clube Colón. Na verdade, eu estava num outro, aí ajudei a fundar e depois, anos mais tarde, eu fui o seu presidente. Depois não dava mais de conciliar tudo, eu desisti. E, por último, eu quero só dizer que agora, esse mês, e eu fico muito contente, a AGES, a Associação dos Engenheiros Civis, faz 25 anos. E eu me congratulo com todos esses abnegados guerreiros que trouxeram a AGES até agora. Os líderes, Emerson e Miguel,
e João, principalmente o João, a grande liderança hoje é o João, e eu fui o primeiro vice-presidente junto com o meu amigo e engenheiro já falecido, Henrique Xiste Neto. Então, eu encerrando isso, eu quero dizer a vocês, todos, que foi muito bom. A minha trajetória de vida, ela foi muito gostosa, muito agregadora, muito serena. Criei um corpo de amigos, irmãos e conhecidos que vocês não imaginam, não só meus ex-alunos, que é muito bom, às vezes levar um tapinha e alguém dizer assim, ô professor, como é que tá? Né? Mas os meus amigos, porque é importante que ao longo dessa vida nós temos que ter nossa passagem aqui e sempre deixar alguma coisa para os demais. E eu estou deixando para os demais a minha história, a minha vida e meu amor por essa cidade que eu amo muito. E hoje eu tenho assento no Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, que muito me orgulha, e eu sou representante do CAJ. E espero continuar. Um abraço a todos, com muito carinho e muito obrigado.